Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós estamos mudando um pouco de assunto. A gente vai falar da história da formação da Terra, das suas estruturas, elementos internos e alguns elementos externos, tá? E essa história ela começa em torno de 13 bilhões de anos atrás, com a formação do universo, né? A teoria fala de uma grande explosão, o Big Bang, que colocou toda a massa dessa explosão em expansão. Em torno de 5 bilhões de anos, né, depois desse processo, formou-se o nosso sistema solar, né, a nossa estrela, o Sol, e os planetas que o rodeiam. E um desses planetas é o nosso, né, que se forma em torno de 4,5 bilhões de anos, e que num primeiro momento ele é uma grande massa de poeira, de elementos, de gases em alta temperatura, que vão se condensando, formando uma estrutura meio amorfa, meio plástica, né? E que vai se consolidando. Quando ele se consolida, ele forma uma primeira estrutura já arredondada, mas incandescente ainda, sem a estrutura, sem a densidade superficial, né? Dentro do planeta ainda continua aquele elemento líquido e alta temperatura. À medida que vai se perdendo a temperatura, a parte mais externa da Terra forma a crosta, né? E a parte interna ainda conserva características mais diluídas, vamos dizer assim, em alta temperatura. Os elementos mais pesados da parte interna da Terra, eles vão se concentrar, se unir, né? E formar o núcleo da Terra. Então aí, a partir daí, a gente já tem uma definição, né, mais clara do que seria a Terra. Você tem uma parte mais externa, endurecida, que a gente já consegue denominar como sendo crosta. Nós temos uma parte mais ao centro da Terra, com os elementos mais pesados e mais densos, que vão formar o núcleo, né? E a parte entre a crosta e entre o núcleo, você tem uma área em que a substância interna da Terra ela continua semilíquida e em alta temperatura. Em consequência dessa infraestrutura, né, nós temos na parte mais interna da Terra, nós temos um local mais quente, com altas temperaturas, né, naquele núcleo, e na parte mais externa, temperaturas mais baixas. Essa diferença de temperatura vai promover um movimento dessa parte líquida, né, que seria o manto, né? Que é essa rocha em estado líquido, e essa rocha em estado líquido ela tem um processo em que ela se movimenta do centro para a crosta terrestre, promovendo um movimento, né, de uma energia mecânica que vai movimentar as camadas mais externas, né? A parte mais externa da Terra ela não é contínua, ela é fraturada, e durante milhares de anos essa energia interna que faz a subida do magma do centro para a crosta terrestre vai promover ali o movimento dessa parte externa da Terra, formando os continentes, e o que vai dar a energia ainda, né, existente nesse interior vai fazer o movimento ainda dessa crosta, porque a crosta terrestre ela não parou de se movimentar, ela ainda está se formando, né? Então a gente tem movimentos da crosta terrestre que vão inclusive dar a existência de uma dinâmica interna e também promovendo uma dinâmica externa, né, que vai dar resultado, por exemplo, pelo movimento das placas tectônicas e também pelas erupções, pelos terremotos. A energia vai ser gerada nesse movimento interno de subida do magma, né, do interior para a parte mais externa. Os terremotos são, na verdade, a saída, né, da pressão, né, que movimenta as placas, que movimenta essa crosta terrestre. Esse movimento ele pode ser um movimento de aproximação, ele pode ser um movimento de afastamento, ele pode ser um movimento que corre do lado um do outro, né? Toda vez que essas partes da crosta terrestre se encontram,
ela se tem em contato, você tem uma onda de energia mecânica, uma onda de choque, que a gente vai chamar de terremoto. Toda vez que esse material interno ele consegue extravasar para fora da crosta, né, por frestas ou por saídas específicas, nós vamos ter as atividades vulcânicas, as explosões dos vulcões, né? Em consequência desse movimento e dessa substância que sai dos vulcões e que chega à superfície, nós temos os primeiros gases, né, que vai formar a nossa atmosfera. E esse processo é um processo muito lento, a Terra era muito quente, tanto internamente como nessa camada gasosa que nós temos. Durante um processo de eliminação de inúmeros gases, entre eles o oxigênio, o carbono, né? Você tem a formação dessa atmosfera. Essa atmosfera ela vai perdendo temperatura, né? Ela vai se esfriando. Esses gases, né, eles vão condensando, formando as primeiras nuvens, e essas primeiras nuvens vão dar a condição das chuvas, né? Essas chuvas vão escorrer sobre a superfície, vão já ocupar os lugares mais baixos, e essas chuvas vão acontecer por milhares de anos, criando aí o que a gente vai conhecer hoje por oceanos, né? Por essas áreas enormes que estão cheias de água, né? Então vão formar os oceanos, os lagos, né? Dá condições também para um ciclo hídrico, e aí a partir da evaporação dessa água, da formação da nuvem, aí você tem também a presença das chuvas, e aí os rios, né? A circulação de água nos continentes, nas partes mais altas, tá? Tudo isso é uma introdução. Nós temos uma teoria, né, que dá início no estudo disso, né, pelo menos dessas formações continentais. Um alemão, né, um geólogo alemão do século XIX, chamado Alfred Wegener, ele tinha, observando amostras de fósseis e amostras de rochas em diversos lugares do mundo, ele conclui que havia forma de vidas semelhantes, né, iguais, por exemplo, na costa do Brasil e na costa da África. E no meio ali tinha um oceano, então não tinha como você ter, por exemplo, fósseis de uma mesma espécie de vida, né, em lugares tão distantes, né, tão diferentes, sem ter um contato. Então ele entendeu o seguinte, que houve um movimento dessa superfície terrestre, que essas formas de vida estiveram juntos em algum momento, tá? Então aqueles fósseis indicavam que aquelas porções de terra estariam juntos. Não só isso, ele coletou amostras de rochas e observou também que essas rochas, por exemplo, da costa do Brasil com a costa da África, teriam semelhanças químicas e físicas, que também não é possível se essas rochas não tivessem sido formadas juntas. Baseado nessas informações, Alfred Wegener ele cria uma teoria que havia tido um movimento, né, da crosta terrestre que vem acontecendo há milhares de anos, e ele chamou isso de deriva continental. Deriva continental por quê? Porque não havia exatamente uma previsão em relação à direção que essas placas teriam se movimentado. Não foi muito bem aceita a teoria dele, mas foi comprovada que a teoria dele tinha embasamento já no século XX, quando nós conseguimos adquirir as informações, os equipamentos tecnológicos para perceber que esse movimento acontece. Então, com a invenção do sonar, né, que é uma onda de som que você emite e as ondas vão, por exemplo, nas águas do oceano, a onda ela penetra, ela vai até o fundo do oceano e retorna, formando um desenho, né, uma imagem do fundo do oceano. A tecnologia ela é muito semelhante hoje ao que nós usamos no ultrassom, para saber se o neném está se desenvolvendo legal durante o período de gestação, tá? Então, aí essa tecnologia ela foi usada e foi observado que realmente havia fissuras, né, no fundo dos oceanos, havia rachaduras, e que essas rachaduras, nas bordas das rachaduras, as rochas eram mais recentes do que nas partes mais extremas, indicando que havia um movimento dessas rochas e que no movimento abriu uma fresta, e essa fresta você tinha constante vazamento desse material interno da Terra, formando novas rochas. Então essas observações vieram a dar, né, confirmação da teoria inicial de Alfred Wegener, que ele deu o nome de deriva continental.
Só que agora, o Alfred Wegener, ele não sabia a razão desse movimento. A partir do século XX, você consegue observar que existe aquela força interna que eu descrevi, que dá a energia necessária para a movimentação das placas tectônicas, e daí o vulcanismo, daí os terremotos, e aí você consegue criar uma justificativa de movimento dessas placas tectônicas em que elas vão promovendo essa mudança da superfície da Terra. Mudanças que vão desde formação de montanhas, desde criação de vales, desde ampliação de oceanos, e que vai alterando o formato da superfície da Terra. Tá? Então, essa teoria pós-Wegener, né, com a tecnologia explicando como que ocorria esse movimento, nós damos o nome de teoria tectônica de placas. Tá? Então, é uma explicação breve que eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco desse processo de formação da Terra. Tá? Tudo de bom para vocês.